Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 9 ao versículo 18. Antes, porém, você já abriu? Já abriu a sua Bíblia? Amém? Eu quero falar algo para você, depois tu vai entender por que eu vou fazer essa ilustração. Diz que nos Estados Unidos, geralmente o cemitério nos Estados Unidos não tem muro, é aberto. E uma cidade lá dos Estados Unidos era pequenininha, então fizeram o cemitério, a cidade foi crescendo e o cemitério ficou no meio da cidade. E os moradores daquele bairro fizeram, para cortar caminho, fizeram um trilho no meio do cemitério para passar. Um belo dia lá o coveiro faz uma cova, só que ele fez ela um pouco profunda. E veio um rapaz de noite, estava escuro, e ele não estava muito normal. Ele caiu naquela cova. Ele tentou de todas as maneiras sair daquela cova, e não conseguia. Ele então deu-se por vencido, falou, bem, eu vou ficar aqui num canto, vou dormir aqui esta noite. Amanhã, quando o coveiro chegar, alguém estiver passando aqui, me ajuda a sair. Interessante que depois ele foi lá, está dormindo, e de repente vem outro cara e cai na cova. Quando o cara cai nessa cova, ele diz assim, duvido que você saia daqui. Mas o cara deu um pulo, saiu de asas daquela cova, de tanto susto que ele tomou. Assim também, quando Jesus esteve na tumba, Satanás falou, duvido que você saia daqui. Mas ele ressuscitou, amém? Ele vive, está nesse lugar, você crê? Dá um glória a Deus, amém? Agora, por que aquele homem tinha medo? Porque não tinha Deus. Verdade? Porque a Bíblia fala que o amor joga fora, lança fora todo o medo. E a Bíblia diz que Deus é. E se Deus é amor, está em nós, nós não temos medo. Aquele homem teve medo porque não tinha Deus. Porque se ele tivesse Deus, ele não se assustava, porque ele sabia que mesmo que tivesse ali um demônio naquela cova, ele em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, ele repreenderia aquele espírito imundo, amém? Amém? Mas ele tinha medo. Eu pergunto, você tem medo? Eu quero ler a palavra. Diz assim o texto. E o texto fala de um homem, um profeta, Elias. Apesar de ser um profeta, de ter realizado uma obra de enfrentar 850 homens, derrotar esses homens, matar esses homens. Depois Elias teve medo de Jezabel. Agora, por que ele teve medo? Porque ele perdeu o foco. Ele tirou o olhar, igual Pedro, quando tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Então, quando Elias tirou o olhar de Deus e perdeu o foco, então ele não se lembrava que tempos atrás, pouco tempo atrás, ele tinha enfrentado 850 homens. E agora foge com medo de uma ameaça. É porque ele tirou Deus, deixou Deus de lado e começou a olhar pela circunstância. Amém? Então nós vamos falar. Diz assim, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele disse, sai fora e põe-se neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias,
envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e toda a boca que não o beijou. Você pode dizer um amém? Queridos, eu quero considerar com você nesta noite, saindo da caverna e subindo o monte. Há momentos em nossas vidas que queremos nos isolar. Quem já se sentiu assim alguma vez? Olha, tanta gente. Eu também. Então há momentos da nossa vida que nós queremos nos isolar. Ficar sozinho e não ver ninguém. Também existe coisas que somente você sabe e mais ninguém. Existe segredo que só você e Deus sabem. Não é isso que você não contou para ninguém. Não contou para o seu apóstolo, nem para a tua apóstola, nem para o seu marido, nem para o seu pai, nem para a tua mãe. São segredos que só você conhece. É um lugar profundo de sua alma, onde guarda os seus segredos que não conta para ninguém. Esta é a caverna da alma humana, onde jogamos as nossas tristezas, jogamos os nossos erros para ninguém ver, e de vez em quando fugimos para lá. É um lugarzinho dentro de nós. Não é isso? Às vezes você está bem perante todo mundo, está sorrindo, não é verdade? Mas volta e meia você tende a correr para esse lugar de esconderijo da sua alma. E você então começa a sofrer. É algo que você não disse para ninguém. Veja que Deus havia mandado Elias, e ir para o monte de Deus. Versículo 8. Mas chegando lá, ele entrou em uma caverna para ninguém vê-lo, porque estava fugindo de Jezabel. Olhe para dentro de você, neste momento. Qual é a caverna que você está se escondendo? Qual é a caverna que você está refugiando? Então veja bem, Elias estava em um momento de solidão e de tristeza. Estava sofrendo de autocompaixão. Achava que estava sozinho. O versículo 10 e o versículo 14. Por 2 vezes, o Senhor falou: Elias, o que tu fazes aqui? E ele diz assim, as mesmas palavras. Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. Versículo 14, são as mesmas palavras. 2 vezes Elias repete a mesma coisa para Deus. Então veja bem, ele estava sofrendo de autocompaixão, entendeu? E que todos eram contra ele. O Senhor perguntou a Elias 2 vezes: que faz aqui, Elias? Versículo 9 e versículo 13. E da mesma forma, quando você entra na caverna de Deus, ele te pergunta: o que você está fazendo aqui? Você entrou na caverna e Deus pergunta, chama você pelo teu nome: o que tu fazes aqui? O que você pretende da tua vida? Em quem você está confiando? Então veja, querido, que Deus faz essa pergunta. Por que será que Deus perguntou 2 vezes a Elias a mesma coisa? Creio que a resposta de Elias não tinha sentido. Quando Deus nos pergunta algo sobre os nossos pecados, não adianta ficar se justificando e colocando a culpa em outras pessoas.
É muito comum, às vezes as pessoas quando saem da igreja, da organização, que a igreja somos nós, do templo, de uma denominação, não é isso? Elas nunca assumem, não é verdade, a sua responsabilidade, mas elas querem sempre atribuir a outros a responsabilidade da sua saída. Ou foi a culpa do irmão que não olhou, que não falou, que não cumprimentou, ou foi o apóstolo que não gostou da mensagem, porque é confronto. Então, as pessoas nunca assumem a responsabilidade. Estão sempre querendo fugir e jogar responsabilidade para outras pessoas. Então, Deus pergunta, onde é a sua caverna? Onde você está se escondendo? E às vezes é muito mais fácil fugir do que enfrentar a realidade e consertar. É muito mais fácil fugir do que ter a humildade de pedir perdão. É muito mais fácil fugir, não é verdade, do que se dobrar diante de Deus, falar, meu Deus, me perdoe, porque eu estou falhando. Então vejam bem, é muito fácil. Agora, o que você está fazendo na caverna? Vamos refletir sobre as ordens que Deus deu a Elias e saber o que fazer quando estamos na caverna. Versículo 11, Deus fala, sai da caverna. Não é isso? O Senhor diz para Elias, sai. Então a primeira ordem que Deus dá para Elias, para ele sair da caverna. Ali não era o lugar que Deus queria que ele estivesse. A caverna é um lugar de medo e de covardia. Então, qual é a caverna que você fugiu? Aonde você está neste momento? Porque caverna é local de medo e de covardia. Eu dei o exemplo, a ilustração que eu fiz no início, para você entender. Aquele homem teve medo porque ele não tinha Deus na sua vida, porque Deus é amor. E a palavra diz que o amor lança fora todo medo. O amor lança fora. Quando Deus está em você, você não tem medo. Você enfrenta um exército. Você enfrenta qualquer situação, porque você sabe que você será vencedor. Você será vencedor, porque Deus é contigo, Ele é o general de guerra, Ele que peleja as nossas causas, Ele não nos deixa órfãos, Ele não nos abandona, como Ele foi com Moisés, Ele será conosco, ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida, amém? E eu nunca te deixarei e não te desampararei, diz o Senhor. O Senhor Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós estamos em Deus, nós não temos medo. Nós não temos medo de ameaças. Nós não temos medo da crise. Nós não temos medo de ousar fazer mais para Deus. Porque nós estamos firmados em Deus. Porque quando nós não estamos firmados no Senhor, nós estamos confiados na nossa força. Então nós fracassamos. Nós caímos, nós retrocedemos, mas quando nós confiamos no Senhor, nós vencemos todas as batalhas, amém? Porque Ele é o nosso general de guerra, Ele quem peleja as nossas causas. Veja, querido, que Deus não quer os seus filhos escondidos, e sim dispostos a lutar. Eu sei que o Senhor tem trazido um novo tempo para esta igreja. O novo tempo, o tempo de conquista, amém? De projetar, de cuidar. E isso é um desafio, não só para o apóstolo Ronaldo e a apóstola Jane, mas é um desafio também para todos desta igreja. E que todos precisam estar comprometidos, amém? Para que o reino de Deus seja estabelecido, amém? Amém? E o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida. Amém? Não é isso que a palavra de Deus diz? O reino de Deus está em nós. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós expandimos, nós alcançamos vidas para estabelecer o reino na vida dessas pessoas. Quantas vezes em nossas vidas, na hora dos problemas, em vez de avançarmos, recuamos e nos escondemos? Essa não deve ser a atitude de um filho de Deus. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Como diz 2 Timóteo 1,7. Então Deus não te deu um espírito de covardia. Te deu um espírito de ousadia. Amém? Amém, queridos? Está conseguindo entender? Então não fique curtindo depressão.
levante-se e saia desta caverna. Levante e sai desta caverna. Porque quem está te botando nessa caverna é o capeta, não é Deus. Não é Deus. Deixa eu te falar uma história. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem, que eu tenho as minhas mensagens gravadas. Eu me lembro quando eu estava pastoreando uma igreja, e lá chegou uma senhora, domingo de manhã, e ela teve um encontro com Jesus. E quando nós fomos fazer o aconselhamento, eu falei que Deus é luz. E quem anda com Deus não anda em trevas. O demônio se manifestou naquela mulher. Então nós, em nome de Jesus, repreendemos aquele espírito imundo. E ela começou a frequentar então a igreja. Um dia ela falou para mim assim: pastor, eu não consigo ler a palavra. Porque eu começo a ler a palavra, me dá sono, ou então algo começa a apertar a minha garganta. Então, e ela falou: e tem mais. O meu marido tem mais de 1 ano que ele não coloca os pés no portão de casa. Só vive dentro de casa em depressão. Mais de 1 ano. Eu falei, então, eu combinei com alguns líderes da igreja, e todos os dias nós iríamos na casa desta moça. Então, todos os dias, nós íamos lá 2 pessoas para lermos a palavra junto com ela, para ela ler e a gente ali perto. Apóstolo, para a glória de Deus, em menos de 2 meses, o marido dela já estava indo à padaria comprar pão. A depressão que estava nele era demoníaca, não era questões biológicas, demoníaca. E a origem de depressão não é de Deus. Então, nós precisamos sair da caverna, amém? Se este mal tenta te pegar, amém? Corre para os braços do Pai, vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai se enturmar, vai participar dos eventos da igreja, e o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. O segundo ponto que Deus manda, fala para Elias subir o monte. Põe-te neste monte perante o Senhor. Então veja que na presença de Deus é o lugar onde devemos estar. Fora da presença de Deus não há felicidade e nem há paz. Elias havia ido até ali para subir ao monte e se encontrar com Deus. E não podia desanimar logo nesse momento. Ele não podia recuar. Ele já tinha feito uma trajetória. Agora, ao invés de ir para o monte, ele foi para a caverna. Então Elias viu um forte vento, depois um terremoto, logo em seguida um fogo, e o Senhor não estava em nenhum deles. Mas quando surgiu um vento tranquilo e suave, Deus falou com Elias. Às vezes queremos ter uma experiência com Deus que seja sobrenatural, não é verdade? Mas o que Deus quer é ter um relacionamento conosco. O que mais Deus deseja é relacionar com você. Então tem pessoas que elas vivem em busca de coisas sobrenaturais, não é verdade? Mas elas não têm relacionamento com Deus. Elas não buscam esse relacionamento com Deus. E você e eu, o que Deus quer de todos aqueles que somos filhos, todos aqueles que teve as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, é que nós nos aprofundemos, que haja um aprofundamento de relacionamento com Deus. A Bíblia fala que conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. E como isso funciona? É através da busca, através da dedicação, do autodomínio. E isso não é fácil também, eu quero dizer para você. Assim que eu me converti, eu li uma média de 40 a 50 capítulos da Bíblia por dia. Era direto. Mas também Deus me dava poesia assim, chegava, sentava, começava a escrever canções. E pregando. A libertação. Deus fala que e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Tem pessoas que, me perdoe, isso é um ponto de vista meu, tem pessoas que vivem atrás de campanha de libertação. Vivem atrás de campanha disso ou daquilo. Isso não funciona. O que funciona é você buscar em Deus, amém? Isso que vai te libertar, amém? Isso que vai mudar o teu pensamento. Porque a Bíblia fala, Paulo diz aos Romanos, que nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é a palavra de Deus, é ela que liberta, ela quem cura, ela quem sara, ela quem salva, amém? É a palavra de Deus.
E de repente você pode falar assim, apóstolo, mas eu não consigo gravar nenhum versículo da palavra. Não há problema, porque a palavra tem o poder em si de purificar a tua mente. Conta-se que um jovem chegou para um ancião e falou assim, olha, eu não consigo gravar nenhum versículo da Bíblia. Aí o ancião olhou para ele assim, tinha uma peneira empoeirada, cheia de teia de aranha. Ele falou assim, filho, pega essa peneira e vai lá no córrego e pega água para mim. E aquele jovem foi lá e colocou a peneira, quando já saiu assim, a água tinha vazado toda. E ele, o ancião, novamente... E ele novamente vazou a água toda. Novamente. E aquele jovem ficou meio chateado. Ele falou, rapaz, esse cara deve estar tirando onda comigo. Aí o ancião virou para ele assim, conseguiu reter alguma água? Ele falou, não. Mas o que aconteceu com a peneira? Bem, ela estava toda empoeirada, cheia de teia de aranha. Ela está limpinha. Aí o ancião falou, é assim a palavra de Deus. Mesmo que você não consiga reter nenhum versículo na tua mente, tem o poder para te limpar totalmente para a glória do nome do Senhor. Então veja bem que às vezes queremos ter uma experiência sobrenatural. Não fique procurando Deus em coisas grandes. Procure nas pequenas e você o achará. O monte é um lugar de ter experiência com Deus. Você pode fazer um monte na sua casa. Amém? Você pode fazer um monte na igreja. Qualquer lugar, um monte de oração. Amém? Porque Deus olha o que está em nós, a nossa sinceridade, a nossa verdade. Amém? É isso que Deus olha. Porque nós não conseguimos enganar ao Senhor. Aí que está a questão. E muitos não entendem. Por que a Bíblia diz assim? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Aí eu serei achado de vós. Sabe por quê? Porque quando nós não temos verdade e sinceridade em nós, nós não vamos encontrar o Senhor. Só quando há uma verdade, quando há uma... Isto é realmente verdadeiro, eu estou realmente com sede. Não adianta eu levantar a mão, fingir que estou louvando, fingir que eu estou querendo, porque Deus conhece, amém? A minha vida, conhece a tua vida. Porque muitos vêm ao templo e saem tremendamente abençoados e outros não. Se nós estamos recebendo a mesma palavra. Porque há aquele que tem um desejo ardente de conhecer a Deus. E até aquele que é superficial. Está fazendo porque todo mundo está fazendo. Aleluia. O jovem de qualidade, ele chegou para Jesus. Ele se jogou diante dele. Falou, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem impressionava qualquer um de nós aqui. Nós olhamos, rapaz, esse cara quer Jesus mesmo, porque ele se jogou no meio da multidão, e Jesus só andava com a multidão, né? Era 5.000 homens, não é? De repente 10.000, 12.000, né? Mas Jesus conhece o profundo do nosso ser. Jesus olhou para ele, olha, falta-te uma coisa. Não, primeiro ele falou assim, aí Jesus falou, olha, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele falou, isso eu faço desde a minha criação. Sabe por quê? Que todo judeu, todo garoto com 10 anos, ele tem que aprender a Torá. Eles conhecem a Torá. Os 5 livros da lei. Garoto com 10 anos. Por isso que aquele jovem falou assim, isso aí eu conheço. Já fui ensinado. Desde quando eu era pequeno, desde criança. Mas Jesus olhou para dentro dele e viu que não havia verdade. Não havia sinceridade. E Jesus falou, olha, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem, reparte com os pobres e vem e segue-me, tu terás um tesouro no céu. E aquele jovem, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste. Se fosse um de nós, poderia falar, não cara, realmente, vem cá, vem para a igreja, vamos batizar logo. Não é verdade? Porque ele impressionou. Mas a Deus ninguém consegue enganar. Ninguém consegue enganar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Deus sabe quando você... Por isso que muitas coisas, muitas pessoas têm dificuldades em muitas áreas da sua vida. Porque às vezes não são sinceras. Não é verdade? Às vezes estão... Me perdoe, tá, apóstolo? Às vezes estão tratando com um apóstolo, aparentemente uma coisa, mas por trás é outra coisa.
mas o Senhor conhece. E o Senhor preserva os simples, Ele cuida dos simples, diz a palavra. Sabe o que é isso, cuidar dos simples? É quando nós estamos inocentemente em alguma coisa, Deus não nos deixa ser pego naquilo. Deus nos dá livramento, amém? Porque Ele é Deus, Ele gosta da sinceridade e da verdade. Aí aquela pessoa não consegue romper. Não consegue romper de jeito nenhum. Por quê? Porque está faltando algo essencial na vida dela. Uma experiência sincera com Deus. Uma transformação. Veja bem, quando nós oramos, nós deixamos o nível terreno e subimos às regiões celestiais. Quando nós estamos em oração, nós deixamos o nível terreno e subimos às mansões, às regiões celestes, como diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Suba o monte da oração, Deus quer falar com você. Agora, veja bem, o terceiro ponto que Deus fala para Elias: unge o meu escolhido. Olha que coisa tremenda. O versículo 15 e 16. Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael. Não é isso? Versículo 15 e 16. Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nício, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha, falar em Eliseu, Eliseu foi um discípulo tremendo. Que ousadia daquele camarada. Sabe por quê? Primeiro, se você pegar lá 1 Reis 19, mesmo versículo 21, quando Elias chega para ele, diz: ó, voltou pois de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Veja bem, Eliseu imediatamente, ele matou a junta de boi e fez uma churrascada. Amém? Ele fez, olha o que diz a Bíblia, né? Ele pegou, fez uma churrascada e deu para o povo. Ou seja, ele abriu mão, falou: agora eu não quero mais saber disso, eu vou seguir o profeta, eu estou em obediência. Então veja bem alguns pontos interessantes. Eliseu, ele foi um discípulo exemplar. Ele foi um camarada ousado. Sabe por que é ousado? Porque Elias, querido, naquela época, me perdoe eu falar assim, estava falando nossa linguagem, Elias era o cara, para a glória de Deus, tá? Elias, em se tratando de sinal, de prodígio, de maravilha, meu irmão, ele era famoso, todo mundo fala: rapaz, Elias. E o que Eliseu faz? Ele pede a porção dobrada da unção de Elias. Você quer a porção dobrada da unção do seu discipulador? Quer? Quer? Então vamos seguir alguns pontos. Olha só, primeiro, Eliseu, ele passou a seguir a Elias. Amém? Ele seguia a Elias. Ou seja, onde Elias estava, ele estava junto. Então você quer ter unção? Anda com quem tem unção. Você quer ter fé? Anda com quem tem fé. Você quer ser abençoado? Foge dos rebeldes. Amém? Então Elias, ele começou, ó, eu estou junto com o cara, eu não largo. Ele estava no chulé, o Eliseu, perdão, estava no chulé de Elias. Onde Elias estava, ele estava junto. Ele seguiu e servia. O maior chamado que nós temos é servir, meu querido. Este é o maior chamado que nós temos, servir. Amém? Quando você começar a servir, o Senhor vai começar a abrir as portas para você. Amém? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Então, Eliseu, ele começou a seguir e servir a Elias. Aí tem mais. Eliseu, além de servir, ele serviu além das expectativas. Elias chega, Deus revelou-se a Elias que ele seria arrebatado e que Eliseu era o seu substituto. Então chega num momento, Elias chegou para Eliseu e falou: meu camarada, olha cara, eu te amo de todo o meu coração, você foi bênção na minha vida, você me serviu com excelência,
Então, cara, só que Deus me chamou agora para ir para Betel. Você, não é que eu não queira, interessante, não é que Elias não queria que ele fosse com ele. Mas Elias falou, não tem necessidade, Eliseu. Você já me serviu muito bem. Você já me honrou tanto. Você foi um exemplo. Então você não precisa ir comigo, Eliseu. Todo mundo sabe que você é o meu sucessor. Você também sabe, então você não precisa ir. Eliseu vira e diz assim, viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. Aleluia! E Eliseu foi com Elias para Betel. E chega lá em Betel, aí chega lá em Betel, vem os homens, o filho dos profetas. Você não sabe, Eliseu, que o Senhor pegará o seu Senhor sobre a tua cabeça? Eu bem o sei, calai-vos. Ele quis dizer o seguinte, olha, se o meu Senhor não está fazendo propaganda, fica de biquinho calado, não fala nada. Ele defendeu os interesses do seu Senhor. Calai-vos. Aí Elias chega para ir para Eliseu, cara, Deus me chama para ir para Jericó. Fica aí, Eliseu. Você já me serviu, você já veio até aqui. Ele, viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. Quando chega em Jericó, novamente vem os filhos dos profetas. Eliseu, você não sabe que o Senhor tirará o seu Senhor de sobre a tua cabeça? Ele falou, eu bem o sei, calai-vos. Novamente ele falou, fica quieto. Se o meu Senhor não está fazendo propaganda, fica quietinho. Aí Elias vira, ó, Eliseu, Deus está me chamando para ir para o Jordão. Fica aqui, Eliseu. Ele diz, viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. Amém? Eu irei contigo. Quando chega no Jordão, Elias pega a sua capa e abre o Jordão e passa. E aí Elias vira para ele assim, Eliseu, o que tu queres? Ele fala, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias fala para ele, olha, se tu vires a hora que eu for tirado de ti, tu receberá. Se você não vir, você não vai receber. E quando Elias é arrebatado num redemoinho, num carro de fogo, a sua capa cai. Eliseu então pega a capa de Elias e bate no Jordão. Deus de Elias, onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. E Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. Agora interessante, e discípulo ousado. Você tem que querer a unção dobrada que está sobre o seu discipulador. Amém? Eu quero, não é para você se envaidecer, não é para você achar que é o cara, não, eu quero fazer a obra, eu quero ser usado por Deus de uma maneira poderosa, para que o nome de Jesus seja glorificado, eu quero ser um multiplicador, eu quero ser um ganhador de vidas, eu quero cuidar bem delas. Agora interessante, Eliseu, ele serviu além das expectativas. Você precisa servir além das suas expectativas. Amém? Além da expectativa do teu patrão. Lá na empresa que você trabalha, faça um pouquinho além. Amém? Aqui na igreja do Senhor, faça um pouquinho além daquilo que estão esperando de você. E Deus te dará a recompensa. Porque Deus não deve nada a ninguém, querida. Então veja bem, depois de sair da caverna, fechando essa parte de Eliseu, subiram o monte, Deus mandou Elias voltar pelo caminho do deserto e ungir o rei da Síria, o novo rei de Israel, e Eliseu para ser profeta em seu lugar. Isso significa que haveria uma mudança em todo o seu redor. Ungir reis e sacerdotes e profetas era a função de um grande profeta. 1 Samuel 16, 12 a 13. Com isso, Deus estava mandando Elias ir fazer o seu trabalho e não ficar questionando que estava sozinho. Então veja que Deus nos usa para levantar pessoas, para fazer a sua obra, mesmo que pensemos que não tem ninguém. As mudanças acontecem através de nós. Amém? O ambiente que você está,
só vai mudar se você mudar. Às vezes você quer que o teu esposo mude, mas você precisa mudar primeiro. Às vezes você quer que a tua esposa mude, mas você precisa mudar primeiro. Às vezes você quer que os teus filhos mudem, mas você precisa mudar. Peraí, até aqui a coisa não deu certo, então eu vou mudar. Aí as coisas vão funcionar. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos de mudança. E mudança dói. Mudança mexe com o nosso ego às vezes, com o nosso orgulho. Não é isso? A mudança, a transição que Deus está fazendo, por exemplo, na nossa igreja também. Nós somos do MDA também. E quem me levou para o MDA foi o apóstolo de vocês, mais o apóstolo da Jane. Nós estivemos lá comendo aquela comida boa lá de onde? Santarém. A comida era boa, pastor, apóstolo. A comida era excelente. Eu estou até com saudade daquela comida, voltar lá para comer. O problema era a árvore, né? Os passarinhos lá em cima da árvore, né? Deixa quieto. Então, veja bem, mudança às vezes gera medo. A pessoa fala, rapaz, eu aprendi a vida toda, agora vem com isso. Meu irmão, nós somos um eterno aprendiz. Nós somos um eterno aprendiz. Amém? Meu pai sempre dizia, conhecimento não ocupa espaço. E se você está aprendendo para melhorar, para alcançar multidões, vale a pena. Me permita eu falar algo aqui, pela misericórdia de Deus, tá? Não entenda isso como vaidade. Eu me converti em 5 anos, eu estava sendo ordenado ao Ministério da Palavra. Com 5 anos de convertido. Já tinha passado como diácono, presidente de corpo diaconal, vice-moderador da igreja, que eu era batista também. E com 5 anos já estava terminando o bacharel em teologia, mas interessante, quando eu fui fazer o bacharel, não fui para ser pastor, nunca pensei em ser pastor. Interessante. Meu negócio era pregar o evangelho lá fora, nos bastidores, ganhar vida, corpo a corpo. E até hoje eu faço isso. Hoje mesmo eu preguei para 2 moças lá na academia. Meu professor tinha machucado o pé, caiu de moto. Aí estava eu fazendo alongamento, me permita falar isso aqui. Aí ele falou, a coluna de vocês vai queimar agora. Né, por causa do exercício, né? A minha não queimou. Não sei se dos outros queimou, né? Aí depois, quando terminou a aula, aí tinha 2 alunas assim, e falei, e aí, Wallace, tudo bem? Como é que o teu pé está doendo? Ele falou, estava. Falei, você estava falando que a nossa coluna ia queimar, não é? Ele falou, a minha não queimou não, mas eu vou dizer para você, o teu pé vai começar a queimar agora. Porque o Espírito Santo de Deus vai começar a trazer um calor nesse pé seu. E vou falar mais para você, vai começar a adormecer tudo, você não vai sentir dor. Começa, procura a dor agora. Assim. Ele, rapaz, está tudo dormente mesmo. Vai, então, glorifica a Deus. Aí cheguei para as 2 e falei assim, minha filha, isso é Jesus que faz. A Bíblia diz que ele é o mesmo. O tempo do verbo no grego é, não foi. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua operando milagre, ele é o mesmo na vida daqueles que creem. Aí elas ficaram assim, amém. Falei, glórias a Deus então. Então nós temos, está me entendendo, irmãos? Então nós temos que levar o evangelho. Então quando eu fui para fazer o seminário, eu não tinha intenção de ser pastor. E pela graça e misericórdia de Deus, me permita falar isso aqui, me perdoe, tá? Eu fiz pós-graduação em teologia e mestrado também pelo Luterais, lá na primeira igreja batista Vila da Penha, todos período de férias. Então, quando eu fui para o encontro, a primeira vez, eu era bacharel, pós-graduado e mestrado em teologia. Eu sentei na minha frente para um garoto de 17 anos ministrar para mim. Aleluia! Você pode ouvir e dar um glória a Deus? Para a glória do nome do Senhor. Eu continuo aprendendo, eu não sou nada, está aí meu discípulo que sabe. Por que eu fui para Santarém? Porque eu não estou satisfeito com o crescimento, eu quero mais, amém? E eu preciso me descer da minha posição para eu aprender, porque o dia que eu achar que eu sei tudo, eu começo a morrer. É assim também na nossa vida biológica, a criança quando nasce, ela começa a crescer, chega a 20 anos de idade e começa a morrer. Eu estou mais para lá do que para cá, estou com 60 anos.
Então começa a morrer. De 20 para lá, tu começa a descer. Assim também é no nosso conhecimento. Quando nós achamos que sabemos tudo, tá? Ah, não preciso ouvir mais o meu apóstolo, não preciso ouvir mais a apóstola, eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você está morrendo espiritualmente. Mas quando você desce, mesmo porque, vou te dizer uma coisa, a Bíblia fala, meu irmão, que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Fala para o teu irmão, olha, Deus resiste ao soberbo. E se você for soberbo, a soberba tu tem que mandar ela embora da tua vida. Fala, eu não quero você comigo, porque Deus resiste a você. Eu quero ser humilde, eu quero aprender. Nós estamos em construção, amém? Nós estamos aprendendo, todo dia nós aprendemos com o leigo, com a criança, amém? Amém? E nós nunca somos melhores do que ninguém. Nunca. Oh Deus, Deus conhece. Deus, eu nunca me sinto o cara. Eu sempre estou na dependência. Fala, Espírito Santo, Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Eu quero mais. Mas que o teu nome seja glorificado, não eu. A glória é tua, a honra é tua. Então nós como igreja, meu querido irmão, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer, amém? Você quer ganhar almas para Jesus? Você quer ver a multiplicação? Então tem que se envolver, tem que aprender, meu irmão. Então veja bem, Deus faz nos levantar a pessoa. As mudanças acontecem através de nós. Não podemos ficar parados esperando. Precisamos agir e com urgência para alcançarmos as vidas para Jesus. Cuidar delas muito bem. E eu estou, apóstolo, todo dia. E eu vou falar um negócio aqui que só o Erivelto vai saber. Eu peço que você fique, não fala com ninguém lá não, por favor. Deus está falando muito ao meu coração. Desde quando eu me converti, Deus me separou para me entregar totalmente para Ele, para fazer a obra dele, não cuidar de coisas seculares. Mas eu tinha família, tenho família, eu tinha que criar meus filhos. Não tinha como deixar a minha empresa, com quem que eu ia deixar? Eu tentei botar lá o pastor Vitor, que está lá em Friburgo, trabalhou comigo 12 anos o pastor Vitor. Eu falei, rapaz, eu vou te preparar para tu gerenciar para mim, que eu quero estar livre para fazer a obra de Deus. Acabou, ele ficou 12 anos, saiu, foi ser pastor, e eu continuei na empresa. Mas o meu filho hoje, eu tenho um filho de 25 anos, ele trabalha comigo já há 5 anos. E eu tenho passado, devagarinho fui passando para ele. Eu quero, este ano ainda, em nome de Jesus, é um desejo do meu coração, passar tudo nas mãos dele. Fala, filho, eu quero cuidar só das coisas do Senhor. Eu quero me dedicar de corpo e alma, mergulhar, para conquistar vidas para o reino. A minha esposa pergunta para mim assim, amor, até quando você quer ser pastor? Eu falei, até o dia que eu morrer. Eu quero pregar o evangelho até o dia que eu morrer, se Deus assim permitir. Amém? Porque eu amo esse Deus. Eu sou apaixonado por Ele. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me resgatou com mão forte e poderosa. E sei qual é o propósito dEle. Ele não quer que ninguém se perca, que todos venham ao conhecimento e sejam salvos. É isto que diz a palavra. E Ele precisa de nós. Precisamos, homens e mulheres, que estejam dispostos a fazer a obra. Então veja bem, querido. Quando a unção de Deus está sobre nós, Deus nos usa para contagiar outros com esta mesma unção. Abençoe pessoas. Deus te ungiu para ministrar a bênção aos outros. Para você ministrar a bênção sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos, sobre a sua igreja, sobre o seu irmão. E nós, como igreja, nós somos uma família. Amém? Amém, querido? Nós somos uma família ou não somos? Você muda de família porque teve algum problema na sua família? Não. Nós somos a família de Deus, nós temos o mesmo pai, o mesmo irmão primogênito, amém? Somos salvos pelo mesmo Espírito. Então a igreja é uma família. E quando tem um problema, ninguém muda de família porque teve um problema. Todo mundo pode querer sair mudando de igreja porque teve um problema. Porque você não falou com o irmão, resolva. E eu disse outro dia, eu tenho uma mensagem que eu falei, se você quer ser feliz, aprenda urgentemente a resolver e selecionar, resolver conflito e restaurar relacionamento.
Porque em todo lugar que nós vamos, nós estamos trabalhando com pessoas. É na igreja, no seu trabalho, na sua casa, na rua, no mercado, no cinema, onde você for. Então nós temos que aprender urgentemente, amém? A resolver conflito e restaurar relacionamentos. Senão nós não seremos felizes nunca. Amém? Senão nós nunca seremos felizes. Então nós precisamos urgentemente resolver essa questão. Para sermos felizes. Para que Deus seja glorificado. Amém? Então, nós temos que entender, o Senhor te usará para ungir e levantar outras pessoas. Pare de reclamar e reaja. Amém? Diz, também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Você não está sozinho. Elias disse para Deus que estava sozinho, por isso estava na caverna. E o Senhor lhe respondeu que ele não estava só, pois Deus havia conservado 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos e nem beijaram o ídolo Baal. Por mais que vejamos o mundo corrompido, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mesmo assim, precisamos crer que, assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando enfrentar crises, não fique na caverna. Saia e suba o monte de Deus. Seja um profeta e ajude o Senhor a levantar mais escolhidos. Você não ficará sozinho, porque Jesus mesmo estará contigo. Ele levantará outros para te ajudar. E o Senhor nunca irá te deixar. Há uma promessa de Deus. E Deus é fiel à sua promessa. Ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto é uma promessa de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Ela se cumprirá. E se você crer, querido, você vai vencer. Você vai romper. Só para finalizar. Diz que você não pode ter medo. Eu contei uma ilustração aqui do cemitério, da cova no cemitério, mas vou contar outra. Posso, para nós finalizarmos. Tinha um cemitério numa cidade e tinha um abacateiro, abacate bonitão. Aí 2 jovens adolescentes de 15, 16 anos passaram pela rua assim e olharam o pé de abacate e o abacate estava florido. E eles falaram, rapaz, vamos pegar esses abacates? Aí o outro falou assim, sim, podemos sim, mas não vamos pegar agora não, de dia, todo mundo vai ficar olhando a gente. Vamos deixar para nós virmos aqui à noite. Marcaram 11h30 da noite para tirar os abacates lá dentro do cemitério. Só que o pé de abacate era beirando o muro que dava para a rua. E ele está lá em cima tirando, subiu um, trepou lá em cima e está lá jogando abacate, o outro está pegando abacate lá embaixo e está botando lá no monte. Ele está subindo, e um abacate caiu na rua, do outro lado do muro. Quando eles terminaram de tirar o abacate, aí o jovem desceu, sentou-se junto com o outro e começaram a dividir. Ó, esse é para você, esse é meu. Esse é seu e esse é meu. Esse é seu e esse é meu. E vi um crente passando na rua. Crente que não é crente. Crente medroso, porque o crente que é medroso não é crente. Concorda comigo? Porque quem tem Deus no coração não tem medo, correto? Amém? Você não tem medo não, tem? Tem ou tem? Aí aquele crente medroso já, aí ouviu aquela conversa no cemitério, 11h30, quase meia-noite. Aí o que ele faz? Ele vem assim, rapaz, tremendo, né? Aí encostou no muro, está lá ouvindo. Aí os garotos estão lá, esse é seu e esse é meu. Esse é seu e esse é meu. Ele falou assim, rapaz, crente, hein? Os demônios estão separando as almas. Eles estão contando as almas. Os demônios estão contando as almas. E ele está lá. Aí quando eles terminaram de contar, um falou assim, e aquele que está lá fora, é de quem? Ah, meu amigo, aquele crente correu muito. Mas correu muito. Crente medroso. Porque não sabia quem ele era em Cristo. Amém? E nós somos filhos de Deus, amém?
e Deus não nos deixa, não nos desampara. Amém, queridos? Que Deus abençoe, querido. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Glorifica o nome dele. Apóstolo Ronaldo, por favor, querido.